Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos começando o mês de março, nas nossas reflexões, no nosso culto a Deus. E nos meses de março e abril, nós vamos refletir sobre uma série intitulada Uns aos Outros. Nós vamos então observar alguns mandamentos que estão no Novo Testamento e que falam a respeito da vida comunitária, da vida prática do cristão. Eu entendo que é importante falar sobre isso, porque nos últimos meses, principalmente por causa da pandemia, nós temos visto atrocidades acontecerem, tanto em um nível macro, quando a gente fala da política, quando a gente fala de desvio de verba que acaba matando pessoas, como também nós temos visto algumas atitudes que são louváveis, atitudes que são realmente para que nós reconheçamos que existem pessoas que estão fazendo um esforço para demonstrar carinho, atenção, amor com a vida das outras pessoas, se dedicando, abrindo mão de privilégios, investindo o seu dinheiro para que outras pessoas possam ter saúde, acesso à saúde e bem-estar. Como crentes, como cristãos, como pequenos cristos que nós somos, pessoas que estão buscando imitar a Jesus, as características que beneficiam a vida uns dos outros deveriam ser coisas muito próprias nossas. Isso porque o próprio Jesus nos ensina diversas maneiras que nós podemos amar, servir, acolher, cuidar de pessoas. E essa forma de cuidar, de amar as pessoas, ela não se restringe apenas à vida comunitária. Ou seja, não é só uma forma de viver dentro da igreja. Nós somos chamados nesses mandamentos recíprocos a pensar, a aperfeiçoar, a cuidar não só dos que estão dentro da comunidade, mas aqueles que estão fora também. Poderia dizer, sem medo de errar, que esses mandamentos que Jesus nos orienta, que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João vão reforçando no Novo Testamento como um todo, eles são a base para que o nosso testemunho cristão aconteça na comunidade, na cidade onde nós estamos, no trabalho, em todos os lugares. Isso porque é a tradução de conceitos teológicos, de conceitos teóricos, né? Então, nós vamos investir alguns fins de semana, alguns domingos, para pensar nesses mandamentos. Mandamentos, então, ou como eu estou preferindo chamar aqui, essa série de mensagens que tem o título de Uns aos Outros. Eu convido você para participar conosco. Logo, se Deus quiser, voltaremos no culto presencial ou então ouvindo aqui pelo canal onde nós compartilhamos a mensagem, mas que você também possa compartilhar essas mensagens com outras pessoas para que a gente ganhe uma amplitude aí de entendimento no que se refere a viver de forma prática para Jesus. Hoje nós vamos começar com um mandamento que é acolhei-vos uns aos outros. Eu começo por ele porque é um sonho da nossa igreja e é uma característica da nossa igreja ir em direção das pessoas acolhendo. Nós desejamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja que possa abraçar de fato a comunidade. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 15, verso 7. Nós vamos ler apenas esse verso hoje e ele diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vou repetir. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É muito comum, irmãos, a gente usar a palavra acolher, né, esse verbo, mas num pensamento que se restringe a fazer algo temporário, específico para alguém. Então,
Se eu peço para você receber alguém na sua casa, fazer o papel de hospedar alguém na sua casa, você vai acolher essa pessoa, você vai recebê-la, você vai fazer um café da manhã, provavelmente você vai se preocupar ali que ela tenha uma cama confortável, se tiver frio você vai deixar ali cobertores, enfim, você vai fazer de tudo para que naquele momento presente, um momento específico, a pessoa possa ser bem acolhida. Muitas vezes, quando a gente fala de uma igreja acolhedora, as pessoas acham que nós estamos falando sobre uma igreja que recebe bem os seus visitantes. É claro que faz parte de uma igreja que pretende ser uma igreja acolhedora receber bem as pessoas que nos visitam, as pessoas que têm interesse em conhecer a nossa comunidade, a nossa teologia, cultuar a Deus junto conosco, né? Mas é importante a gente entender que acolhimento, ou que esse mandamento, né, do Novo Testamento de acolher uns aos outros, ele tem um significado bem mais profundo, né? Porque, e essa é a primeira reflexão que eu quero fazer nessa noite, né? O que é, então, o que significa, né, acolher uns aos outros? Às vezes a gente pensa que acolher significa simplesmente receber as pessoas, como eu disse. Mas acolher implica não em um momento específico, mas num momento que se prolonga, né? Então, não é apenas no dia que a pessoa visita a igreja pela primeira vez ou até a terceira vez que nós a estamos acolhendo, mas uns aos outros aqui significa que nós teremos um desafio de cuidar, de compreender, de ouvir, de ter paciência uns com os outros durante um período da nossa história. Esse período pode ser toda a nossa história, né? Ou pode ser um período prolongado, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Se nós estamos envolvidos em ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que essa é uma característica que vai ter que ser desenvolvida em nós. Nós teremos que acolher as pessoas e isso significa recebê-las de uma maneira que talvez nós venhamos a considerar que é inadequada, que a pessoa não está pronta, né? Nós temos aí na nossa mente um rol, eu vou dizer assim, de características, de elementos que se espera que a pessoa tenha para que ela venha para a igreja, para que ela seja uma cristã, e a gente precisa romper com esses elementos num primeiro momento para conseguir enxergar a pessoa, porque senão nós vamos ficar procurando um estereótipo que hoje é chamado no marketing de avatar, né? É aquele modelo que se espera receber, aquele modelo que se espera que compre o seu produto, que faça suas coisas. Nós, como igreja, não temos um avatar, né? Nós não temos um perfil de pessoas a serem alcançadas. Nós não temos um perfil de indivíduos que serão aceitos ou não na nossa comunidade. Como igreja, nós somos aqueles que vão acolher todo aquele que chega. É claro que quando a gente fala de acolher, a gente sempre pensa em alguém que está passando por uma situação difícil na família, na saúde, financeira ou outra coisa. Mas acolher significa ter paciência no discipulado com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, com pessoas que têm visão até política diferente da nossa, mas que estão em um caminho, em uma busca que nós consideramos sincera, que nós consideramos honesta e que, à luz da palavra de Deus, demonstra que é uma pessoa que está caminhando com Cristo, né? Então, o que é esse mandamento do acolher uns aos outros? É nós termos a capacidade de receber as pessoas sem um julgamento que impeça que essa pessoa venha fazer parte da nossa comunidade. Então, antes de colocar pré-requisitos para que ela faça parte da nossa comunidade ou até mesmo da nossa vida, nós olhamos para essa pessoa com um olhar de que é um privilégio recebê-la no nosso meio, ainda que ela possa ter coisas a ser resolvidas na sua vida, mas nós também temos. E nós precisamos lembrar que o mandamento diz não para acolher apenas aquele que chega,
mas é para um contínuo acolhimento daqueles que estão dentro, né? A gente pode fazer um bom trabalho em receber pessoas, mas não fazer um trabalho bom de cuidar das pessoas que estão dentro. Então o acolhimento, ele implica não apenas em um momento específico, porque pode ser que a gente seja muito bom nisso, fazer uma boa recepção, dar uma boa impressão para a pessoa, mas no decorrer do tempo nós vamos mostrando que nós estamos fechados, né? Que nós estamos numa espécie de gueto religioso e que é muito difícil para a pessoa fazer parte. Então a gente precisa romper com os nossos preconceitos, conseguir enxergar a pessoa que está ali, né? Eu falei disso semanas atrás na igreja, priorizar a vida da pessoa, ouvi-la, estender a mão, cuidar, né? Receber mesmo, né? Para que ela se sinta amparada no nosso meio, na nossa vida, e assim a gente comece a desenvolver esse relacionamento, e na medida que a gente vai prolongando o relacionamento, a gente vai descobrindo que Deus envia pessoas na nossa vida porque elas trazem aquilo que falta da parte de Deus para que a nossa vida seja lapidada, né? Uma segunda coisa que é importante a gente pensar, irmãos, é o que não é o acolhimento, né? Então, se o acolhimento é receber a pessoa sem reservas, acolhimento não significa que nós vamos aprovar tudo aquilo que as pessoas fazem. O que eu quero dizer com isso? Porque parece que eu falei agora o contrário, né? Às vezes a gente pensa que para acolher as pessoas, para fazer esse papel de cristão que cuida, que ampara, nós vamos fechar os olhos para tudo aquilo de errado que a pessoa faz. E não é bem isso o que a Bíblia nos ensina, não é isso o que a Bíblia nos orienta. De uma forma bem simples, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos receber todas as pessoas. Mas à medida que nós estivermos caminhando com essas pessoas e com Cristo, e Cristo estiver fazendo a obra de transformação, de conversão, de arrependimento na nossa vida, nós precisamos entender que o papel daquele que acolhe é também o papel daquele que vai ajudar a aperfeiçoar aquela pessoa. Eu disse no final do primeiro ponto que Deus muitas vezes enviará pessoas para o nosso meio que estão num processo talvez inicial de conhecer a Deus, de se aproximar de Deus, e isso vai implicar em dedicação da nossa parte, vai implicar em trabalho mesmo. A gente vai ter que se dedicar a essas pessoas para que elas se tornem cristãs, para que elas conheçam a Cristo, não por aquilo que a gente diz apenas, mas pela própria experiência dela. E isso é uma grande oportunidade para nós, para o nosso crescimento espiritual. E o que eu quero dizer então nesse segundo ponto, que é o aspecto do que não é o acolhimento, é não fechar os olhos para aquilo que precisa ser mudado. Um dos grandes problemas que igrejas maduras, igrejas que já têm bastante tempo, enfrentam, são erros repetidos, são padrões de comportamento que acabam sendo aceitos pela comunidade, pela igreja, porque ninguém tem coragem de tocar nesses problemas, de tratar esses problemas. E aí é possível a gente ouvir que alguém dizendo que sempre na comunidade foi assim, né? O que a gente precisa entender é que se é errado, se não glorifica a Deus, nós precisamos fazer o esforço de colocar a mão nisso, de resolver, de tratar do jeito que precisa ser tratado. Porque se nós vamos perpetuando padrão de comportamento equivocado, antibíblico, nós vamos nos desviando da vontade de Deus para a nossa vida, né? E eu sei que é difícil a gente lidar com coisas, né? As pessoas elas chegam na igreja, como a minha família chegou, como eu cheguei, com uma série de resistências. Mas é interessante a gente descobrir que na caminhada cristã essas resistências elas mudam, mas elas não desaparecem. Então a gente precisa ter
humildade, honestidade, a gente precisa ter um comprometimento com a comunidade e com o reino de Deus para colocar a nossa vida à disposição da comunidade para que a nossa própria vida possa ser tratada, possa ser bênção, né, para as outras pessoas. Se a gente continua ignorando pecados, se a gente continua ignorando padrões de comportamento que são errados, nós não estamos caminhando em direção a Jesus, nós estamos pelo contrário, nós estamos fazendo um esforço de resistência à obra do Espírito, né? Então, acolhimento não significa fechar os olhos para aquilo que as pessoas precisam mudar, mas significa ter paciência, comprometimento em oração, comprometimento com a palavra de Deus, para que a gente faça uma intervenção na vida da pessoa, não por aquilo que a gente acha que ela tem que mudar, mas a partir de um exame que as Escrituras fazem, né? Então não é chegar para a pessoa e dizer, olha, eu acho que você precisa mudar esse comportamento ou essa forma de falar, porque isso me incomoda. Não é assim. É a gente poder abrir a Bíblia e dizer, olha, aqui está dizendo que o crente tem que falar desse jeito, tem que pensar desse jeito, tem que agir desse jeito. E eu tenho visto, meu irmão, que não é esse o seu comportamento, né? Isso é o discipulado, irmãos. Eu acho que a gente tem um pouco de medo do discipulado, às vezes é por isso. Porque o discipulado vai ter uma implicação de que a gente tem que ter um compromisso uns com os outros, um compromisso com Deus, um compromisso de fazer as coisas do jeito que Deus manda, né? Eu quero terminar trazendo 2 exemplos, né? Um exemplo é da forma como Jesus lidou, como Jesus acolheu as pessoas. Se você observar, meus irmãos, todas as pessoas que Jesus conviveu, ele acolheu essas pessoas, né? Não havia ninguém que chegasse perto de Jesus e que pudesse se comparar a ele dizendo assim, olha, nós somos iguais, né? Nós não temos pecado. Até mesmo um homem que Jesus elogia, que é João Batista, é também acolhido por Jesus, porque quando Jesus chega para ser batizado e João diz, eu não posso fazer isso, Jesus o acolhe e fala, não, nós estamos fazendo isso aqui para a glória de Deus. Nós estamos fazendo isso aqui porque é a vontade do meu Pai, né? Então é importante a gente entender isso. E veja que Romanos, o texto que nós lemos, Romanos 15, 7, vai dizer que nós precisamos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Então, eu queria que você fizesse um esforço de lembrar algum momento nos evangelhos em que Jesus apontou para alguém e falou assim, não, primeiro você se converte, primeiro você melhora, primeiro você abandona esses vícios, primeiro você troca de roupa, primeiro você deixa o seu cabelo crescer, corta a barba, tira essas tatuagens, se veste com um terno. Quando foi que Jesus fez isso para que alguém pudesse chegar perto dele? Tenho certeza que você não vai encontrar. Porque se Jesus fosse estabelecer um padrão, mínimo que fosse, para que alguém pudesse chegar perto dele, meus irmãos, ele é santo, santo, santo. Ninguém poderia chegar de forma nenhuma. O acolhimento de Jesus implica não apenas que a gente fica esperando alguém vir até nós, mas nós também estamos em direção às pessoas para que elas se sintam queridas, amparadas, cuidadas por nós. Eu disse que às vezes a gente recebe os visitantes e isso para nós é acolhimento. Mas acolhimento significa estender para a cidade as portas abertas da nossa vida cristã, do nosso serviço, do nosso amor, do nosso amparo, dos nossos recursos, né? Então, quando Jesus vai às pessoas, ele faz isso. E o modo mais significativo para mim, que tem do aspecto de Jesus acolher as pessoas, é com relação às crianças. Você vai se lembrar que mais de uma vez as crianças, os pais, né, tentavam levar as crianças para perto de Jesus e até mesmo os discípulos tentavam impedir, porque eles não entendiam como aquilo podia ser, né? As crianças, elas não
não tinham valor naquela sociedade. Mulheres não tinham valor naquela sociedade, né? Escravos não tinham valor. Então era uma pequena quantidade de homens de uma certa classe que se achavam detentores, né, dos direitos, dos deveres, dos privilégios, né? Mas Jesus, ele vai até essas pessoas, ele repreende os seus próprios discípulos, dizendo que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, para que as crianças chegassem a ele, para que ele as abençoasse, para que ele conversasse com elas, né? E nós temos uma figura de Jesus muito próximo das pessoas. Nós temos um Jesus conversando com a mulher de vida duvidosa, em João capítulo 4, aquela mulher que a mulher samaritana, né? Nós não temos o nome dela, mas nós temos esse relato e relato de outras mulheres que são acolhidas por Jesus, e Jesus simplesmente enxerga a pessoa que está ali, não um objeto, não algo que ele pudesse ter alguma coisa em troca. Não, ele simplesmente enxerga a pessoa. E nós, como discípulos de Jesus, a gente precisa também passar a enxergar as pessoas como elas de fato são. Eu quero terminar trazendo um exemplo e um convite para você, que é ler o livro, a carta, na verdade, que recebe o nome ou endereçamento na Bíblia para Filemon. Essa é uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, encaminhando um servo que tinha fugido, chamado Onésimo. E Filemon era o senhor desse servo. Então ele tinha direito sobre a vida desse homem, que, pelo que a carta nos indica, o roubou, né? Teve algum prejuízo ali financeiro para a vida de Filemon, e fora isso teve também um prejuízo moral, né? Uma forma de vergonha aquilo que Onésimo fez. Mas Paulo acolhe esse homem, prega o evangelho para ele, e é muito interessante o acolhimento que o apóstolo Paulo faz, porque ele envia o próprio Onésimo para fazer as pazes com Filemon. Esse é um modelo bíblico de acolhimento. A gente acolhe a pessoa, cuida da pessoa, aponta para ela aquilo que ela precisa mudar, colabora na mudança dela, e depois nós promovemos a condição para que ela progrida na fé, para que ela vá adiante, não para que ela se torne dependente de nós, mas para que ela se torne cooperadora nossa na obra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer a Filemon que Onésimo era muito útil para ele. A ideia é que ele seria um colaborador mesmo, alguém ali na obra missionária. Mas antes desse homem poder tomar uma frente missionária, viajar com o apóstolo Paulo, de repente, pregando o evangelho, ele precisava de voltar e resolver uma última questão na sua vida, né? Então, Paulo acolhe, cuida, orienta, mas depois estabelece uma forma de que esse homem acolhido não se torne dependente, mas se torne cooperador, né? Esse, para mim, é um modelo bíblico do que significa acolher. Nós precisamos acolher as pessoas na nossa vida cristã, não para que elas se tornem dependentes de nós, mas para que uns aos outros essa bênção aconteça, porque se nós estamos sendo usados para abençoar a vida dessa pessoa, Deus usará a vida dela para nos abençoar. É isso que eu quero dizer para nós, é isso que eu quero refletir nesse mês com vocês, sobre esses mandamentos de Jesus, os mandamentos dos uns aos outros. Que Deus te abençoe, que a nossa comunidade possa ser uma comunidade acolhedora, amável, libertadora, uma comunidade que de fato vivencia esse acolhimento, tanto da parte de Deus, para cada um de nós que somos pecadores, como entre nós, né? Como irmãos de fé, irmãos que precisam acolher não só os que estão na igreja, mas aqueles de fora. E que você possa pensar formas de acolher as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe e até a próxima.